Shalom, Bruchim Abaim, לערוץ Hebraicamente. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Hebraicamente. Aqui é o Lucas e hoje nós vamos falar sobre notícias. Bom, como muitos de vocês já devem saber, os conflitos entre israelenses e palestinos nos últimos dias deram um grande destaque ao país na mídia internacional. Então, pensando nisso e pensando também em ajudar no aprendizado do hebraico, eu resolvi trazer notícias de fontes israelenses, porém traduzindo e comentando essas notícias para que vocês possam compreender o que está sendo falado, o que está sendo informado nessas notícias. Eu vou estar utilizando notícias do site chamado Hadshon, que é um site feito para pessoas que estudam hebraico e que querem se informar a respeito do país. Então ele traz numa linguagem um pouco mais simplificada ou um pouco mais resumida notícias importantes e atualizadas sobre o país. Bom, então a gente já está aqui no site. Como eu falei, o site se chama Hadshon. Hadshon, aqui está escrito Beivrit Kala, ou seja, é um site de notícias em hebraico fácil, né? E ele é promovido inclusive pelo Ministério da Educação, Misrad HaChinur, de Israel. Bom, aqui nós temos algumas sessões, né? Eu não vou falar muito sobre o que é cada uma, porque a ideia aqui é mais falar sobre uma notícia em específico do que sobre o site. Então aqui na primeira parte nós temos Kotrot, que são as manchetes, e aqui embaixo nós temos Mivzakim, que são os textinhos em si, né? As notícias em si. Então aqui nós vamos entrar nessa parte. E aqui eu selecionei essa aqui para a gente falar um pouco sobre ela. Na verdade, a ideia é mais traduzir, eu não vou comentar muito ou trazer minha opinião sobre o assunto. Realmente a ideia aqui é mais trabalhar na tradução dessas notícias, explicando quando surge algum conceito, alguma é, algo relacionado à gramática que seja possível explorar um pouco. Tá? Bom, então aqui nós temos uma notícia que é de hoje, né? Então, se a gente olha aqui a data aqui em cima, né? Aqui a gente tem a data em hebraico e aqui a data no nosso calendário, né? Aqui no calendário hebraico, aqui no nosso calendário que nós utilizamos. Então, aqui nós temos 21 de 5 de 2021 às 6h04 da manhã, no horário de Israel. Então, o primeiro aqui, o título que nós temos é Yesh Afsakat Esh. Yesh, a palavra Yesh, né, que significa há ou tem, né, no nosso português falado. Então, por exemplo, tem um computador aqui. Então, tem, esse tem vai ser Yesh. Não de posse, né? Eu tenho computador, a gente usa de uma outra forma. Mas se a gente fala de existência, de que há alguma coisa, a gente usa a palavra Yesh. Yesh Afsakat Esh. Aqui, Afsakat Esh são duas palavras que vão transmitir uma única ideia, que é o que a gente chama de estado constructo, ou smihut em hebraico, na qual a gente tem dois substantivos e eles formam uma única ideia. Né? Então aqui nós temos Afsakat Esh, que significa o cessar-fogo. Né? Então aqui o título seria há ou tem um cessar-fogo. Então aqui a gente percebe também que é um estado constructo pela presença da letra Tav no lugar da letra Rei, que a palavra originalmente é Afsakat, porém aqui nós temos Afsakat, por causa do estado constructo que faz essa mudança morfológica. Aqui é possível escutar a notícia, então nós podemos ouvir essa notícia também e acompanhar a, com o que está escrito embaixo, né? Então é a mesma coisa que é falado aqui e que está escrito aqui. Bom, então o primeiro parágrafo, né, a primeira frase aqui diz: Hakabinet Hamedini Bitchoni Isher Emesh P1 et Afsakat Mivtza Shomer Achomot. Então aqui nós temos que Hakabinet Hamedini Bitchoni, que seria, traduzindo, seria como que o gabinete de segurança do Estado, ou seja, do Estado israelense, né? Autorizou Isher Emesh. Emesh vai ser Etmol Balayla, ou seja, ontem à noite. Autorizou ontem à noite. P1. P1 literalmente vai ser
uma boca, é, mas aqui a ideia é de unanimidade, ou seja, de forma unânime foi decidido tal coisa. Então aqui P errada foi uma decisão unânime. Né? Então é, o que foi essa decisão? Né? Et afsakat mivtza shomer achomot. Então foi aqui o fim, né, a paralisação, o cessar dessa operação. Né? Mivtza é a operação. Shomer Achomot. Shomer Achomot é o nome dessa operação, que significa aí o guardião, né? Shomer é o guardião, alguém que guarda. Achomot, os muros. Bom, e aqui seguindo. Afsakat haesh נכנסה לתוקפה הלילה בשעה 2. Então aqui, Afsakat haesh, de novo, né? A gente tinha visto anteriormente Afsakat esh e agora a gente tem Afsakat haesh. Isso porque quando a gente fala de quando a gente quer utilizar o artigo, né, quando a gente tem esse estado construto, a gente quer utilizar o artigo, a gente coloca ele apenas na segunda palavra. Então aqui a gente tem Afsakat haesh. Aqui a gente tem essa letra rei, que a gente pode pensar, o artigo está aí também, mas esse rei faz parte da palavra. Então a palavra é hafsaká, com rei no começo. E aqui a gente tem esse outro rei, que é o artigo definido. Tá? Um exemplo que a gente pode usar é bolo de chocolate, por exemplo. Tá? Bolo de chocolate em hebraico vai ser ugat chocolade. Ugat chocolade. Se eu quero dizer o bolo de chocolate, eu não vou dizer ugat chocolade, mas sim ugat ha chocolade. Então eu coloco o artigo sempre na segunda palavra. E é o que vai acontecer aqui. Então a gente tem afsakat ha-esh. Nikhnessá entrou, né? No feminino. Então nikhnessá le tokpa halayla besha shtaim. Aqui le tokpa aqui a gente tem uma outra característica que é o sufixo pronominal. Então a gente tem a palavra tokef, que nesse sentido vai ser validade ou vigor. Então quando a gente fala, por exemplo, que uma lei, que uma medida entrou em vigor, a gente usa a palavra tokef em hebraico. E aqui, quando a gente tem tukpa, isso significa que esse rei está se referindo à palavra afsakat haesh. Então, afsakat haesh nikhnessa letukpa, ou seja, o cessar-fogo entrou em seu vigor, né? Em vez de dizer em vigor, aqui está escrito em seu vigor, porque a gente tem, ou seja, no vigor dele, né? do cessar-fogo, que em hebraico vai ser feminino. Halayla, ou seja, halayla, esta noite, né? Se eu quero dizer, por exemplo, este dia, o que é hoje, né? Hoje, ou esta noite, ou este ano, eu posso simplesmente utilizar a letra rei no começo dessas palavras. Então, eu tenho a palavra laila, que significa noite. Halayla pode significar a noite ou esta noite. Então, se eu quero dizer esta noite, eu vou dizer simplesmente halayla. Besha'a shtaim, ou seja, as duas horas. Aqui, que seria pra gente em português as 2 horas da manhã, que eles dizem 2 horas da noite. Achlei 11 yamim shel lechima, ou seja, depois de 11 yamim, dias de luta, né, de conflito entre as duas partes. Então aqui ele faz uma lista, na verdade, né? Então ele coloca אחרי 11 ימים של לחימה, כ-4,000 רקטות לעבר ישראל, ou seja, esse que seria como, né? Como que 4.000 mísseis ou foguetes, né? Aqui a gente pode traduzir como mísseis, como 4.000 mísseis em direção a Israel. 12 או 12 הרוגים, ou seja, 12 mortos, ptsuim, feridos,
Nifgaei Haradá. Nifgaei Haradá seriam pessoas que sofreram algum trauma, algum choque, né, durante esses conflitos. Venezeg Rav, Batzada Israeli. E um dano, né, um dano muito grande, um grande dano no lado israelense. Né? E aí ele fala do lado também da faixa de Gaza. Né? Então aqui ele fala o Virtzuat Asa, né? Então Gaza em hebraico vai ser Asa, o Virtzuat Asa, na faixa de Gaza, Arugim, mortos, aqui ele não fala quantos, mas ele fala mortos, Ptsuim, né, feridos, e também vai falar Venezeg, Nezek Rav, e um dano grande, um grande dano. Bom, aqui na continuação nós temos עד הרגעים האחרונים שלפני כניסת הפסקת האש לתוקף, המשיכו ארגוני הטרור לשגר טילים לעבר ישראל, והצה"ל המשיך לפגוע במטרות טרור בעזה. Essa frase é um pouco longa, vamos ver o que ela significa. Então, ad significa até, ad, הרגעים האחרונים, os últimos momentos, שלפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ou seja, até os últimos momentos antes da entrada em vigor desse cessar-fogo, né, antes que esse cessar-fogo entrasse em vigor, המשיכו ארגוני הטרור לשגר טילים לעבר ישראל. Ou seja, continuaram as organizações terroristas a disparar mísseis em direção a Israel. Vehatzahal, né, a Tzahal, que é uma sigla de Tzavá Agana LeIsrael, ou seja, as Forças de Defesa de Israel, também conhecido como IDF, Imshir Lifgoa Bematrot Terror Beaza, continuaram atingindo alvos terroristas em Gaza. E por fim, Lifisha Ein Shinui Be Anchayot Pikud Haoref. En Hayom Limudim Minetania Droma. Aqui a gente tem Lefisha En Shinui, ou seja, até agora, até o momento, em Shinui não há mudanças, né? Não há alterações, não há mudanças nas diretrizes ou nas instruções, que é o comando de frente ou nas doméstico orientações de Israel. em Hayom Limudim Menetania da Roma. E não há limudim, que significa estudos, né, no sentido de que não há aulas, Minetania, de Netânia, né, uma cidade em Israel, mais para o norte de Israel, ou seja, de Netânia para baixo, né, de Netânia Daromá. Daromá vem da palavra Darom, que significa sul, né, então em direção ao sul, de Netânia até em direção ao sul, não há aulas. Né? E aqui a gente vê um outro uso da letra rei. Esse vídeo poderia ser só sobre usos diferentes da letra rei, né? Que aqui a gente tem o uso como direção. Então, por exemplo, quando a gente diz rabaita, né? Aniole rabaita, esse rei no final significa como se fosse um le, ou seja, um para. Então, só que no final. Né? Então eu digo rabaita como se eu dissesse para casa. Né? Eu digo aniolech rabaita, eu vou para casa. Em vez de dizer aniolech labait, eu posso dizer aniolech rabaita. E aqui a gente tem também daromá. Daromá que significa para o sul, né? Ou seja, de Netânia até o sul, indo para o sul, não há aulas nesse dia, né? Hoje, Hayom. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido interessante, tenha trazido aí, além de informar um pouco, tenha podido trazer informações também
em relação à língua, né? Ajudado vocês a saber algum vocabulário novo ou das funções da letra rei, por exemplo, que foram faladas aqui. Caso haja alguma dúvida em relação a alguma palavra ou algo que foi falado aqui, por favor deixe nos comentários. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se houver bastante pessoas interessadas em saber mais sobre notícias, eu vou continuar essa série falando mais sobre outras notícias, né, trazendo mais notícias para vocês, traduzindo e comentando um pouco sobre elas. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tipo de vídeo que traz aí notícias. Eu posso trazer notícias não apenas devido ao contexto de agora, mas notícias de uma forma geral sobre Israel, notícias em hebraico, notícias até mesmo sobre outros países, sobre outros temas, mas que também sejam em hebraico para que a gente consiga praticar um pouco, aprender vocabulário novo. Então digam aí o que vocês acham e a gente se vê no próximo vídeo. Leitraot!